O filme se inicia em 1928, na pele de um alpinista, que estava aproveitando um momento nas alturas das montanhas Kakur, na Índia. Tava tudo tranquilo, até que um clarão misterioso chamou a atenção dele. Curioso, o alpinista foi checar e encontrou uma esfera luminosa gigantesca, cercada por uma camada fininha de gelo. Sem muita ideia do que estava fazendo, ele tentou dar uma machadada na esfera, mas só conseguiu levar um tombo e apagar na hora, com a bola de luz brilhando que era uma beleza. Quando voltou a si, a bola tinha sumido e ele estava marcado com uma cicatriz nada comum. A cena muda para 2008 e temos a Helen, uma astrobióloga que dá aulas em Princeton, mas que também tem que lidar com a frieza do enteado, Jacob, abalado pela morte do pai. A rotina dela vira de cabeça para baixo quando um desconhecido liga avisando que um carro está a caminho. Em um piscar de olhos, a casa dela está cercada pela polícia, e um agente do FBI aparece dizendo que ela tem que ir com eles. Helen fica na dúvida, não querendo deixar o Jacob, mas uma vizinha aparece para ajudar, e ela pode ir sem preocupação com o filho. No carro, os agentes ficam de bico calado, deixando Helen cheia de perguntas sem resposta. Eu tô pedindo que me diga por que estão me levando ou então para me deixar ir. Senhora, não posso dizer o porquê disso porque eu não sei. Eles chegam num aeroporto e Helen é jogada num helicóptero com um monte de cientistas de áreas variadas, todos arrancados do dia a dia deles sem nenhum porquê. A parada seguinte é na Academia Militar de Linwood, em Nova Jersey, onde rola uma ordem para todo mundo deixar o celular. Helen, desconfiada, dá um jeitinho e esconde o dela. Lá, ela reencontra o Michael, um amigo das antigas, que a coloca por dentro do motivo de todo esse alvoroço. Um grande objeto espacial está vindo na direção da Terra, numa rota perigosa, e parece que vai dar ruim para Manhattan. O governo, então, montou um esquadrão de emergência, com Helen e a galera da ciência, para tentar lidar com o que está por vir. Eles têm pouco mais de uma hora para bolar um plano antes que o objeto se espatife em Manhattan, ameaçando a vida de milhões. A tensão está nas alturas, e Helen, com a mente a mil, tem que usar tudo o que sabe sobre astrobiologia, enquanto os demais cientistas também correm contra o tempo. Após a tal reunião cheia de tensão, Helen deu uma escapulida para o banheiro para bater um papo sério com o Jacob, mandando o moleque se enfiar no porão e não sair por nada. Ela nem entrou nos detalhes, mas um dos soldados acabou pegando a conversa no ar. Só que, em vez dele encher, o cara pediu o celular emprestado para dar um toque para sua família, mostrando que o clima estava tenso para todo mundo. Logo depois, a turma de cientistas partiu para o local onde o tal objeto desconhecido aparecer. O clima estava pesado porque a parada era um enigma, e para piorar, o sistema de foguetes para interceptar não estava funcionando como deveria. Com o coração na boca, eles deram as mãos, contando os segundos finais, mas vejam só, nada rolou. Aí, do nada, eles avistaram uma bola de luz sinistra se aproximando da Terra e pousando suavemente no Central Park, deixando a galera em volta assustada. Sem perder tempo, os cientistas vestiram os trajes de proteção e foram checar a esfera luminosa, meio que sentindo uma vibe estranha no ar. Foi nesse instante que a polícia e o exército chegaram, já engatilhados. Quando a luz na esfera intensificou, um alienígena de respeito apareceu. A Helen, bem na dela, foi trocar uma ideia com o visitante, que até tentou um cumprimento intergaláctico. Mas, quando ela foi retribuir, um disparo rolou e o alienígena foi atingido, ficou todo ensanguentado nos braços dela. Nesse tumulto, uma criatura gigante surgiu da luz, causando um apagão daqueles e deixando a galera sem reação. Mas o alienígena ferido fez um sinal e a parada voltou ao normal. Levaram o coitado do alienígena para um laboratório, onde os médicos quebraram a cabeça tentando entender o que o bicho tinha. A Helen sugeriu chamar um cirurgião para tirar a bala. Quando o médico fez a operação, descobriu que, por dentro, o alienígena era quase igual a nós. Colocaram o alienígena numa cápsula especial e a Helen notou que o bicho estava sonhando. Quando ele acordou assustadão, ela fez o maior esforço para acalmar o cara, mostrando que ele era a cara do alpinista de 1928. Enquanto isso, o mundo estava um caos, com todo mundo achando que ia rolar uma invasão alienígena. A Regina, que cuida da segurança, descobriu que os ETs tinham mexido nos nossos satélites, zoando as infos sobre a nossa defesa. E para complicar, mais esferas alienígenas começaram a cair pelo planeta.
Quando analisaram o tecido dos ETs, descobriram um DNA misto, sugerindo que eles já tinham feito visitas por aqui antes. O alienígena, que agora mandava bem no inglês, pediu uma reunião com a galera da ONU, mas a Regina, que não estava para brincadeira, cortou o barato dele, escolhendo um interrogatório com direito a soro da verdade. Aí que a Helen, numa desperta, trocou o soro por salina, dando aquele empurrãozinho para o alien se mandar. Enquanto a Regina mandava geral caçar o alien, a Helen pegou uma lasca da carne dele para estudar. O alien, agora livre, foi parar numa estação de trem, um lugar que estava um verdadeiro caos porque ninguém mais conseguia embarcar. Sentindo uma fome absurda, ele usou seus truques para arranjar um lanche de graça, deixando uma molecada de queixo caído. Só que do nada, o alien começou a passar mal e teve que correr para o banheiro, onde viu que estava sangrando e acabou desmaiando. A Helen, que estava em casa, recebeu um toque de que tinha alguém precisando dela na estação. Ligando os pontos, ela sacou que era o alien e foi ao resgate. No carro da Helen, o alien deu de cara com o Jacob, que não estava nada amigável. O alien então pediu um pedaço daquele tecido cinza que tinha sido tirado dele, aplicou na ferida e, pá, curou-se na hora. Enquanto isso, o exército estava montando um esquema pesado de proteção ao redor de um biorobô alien gigante, esperando conter os poderes dele. A Helen e o alien, mais o Jacob, partiram rumo a Nova Jersey. Chegando numa floresta, pediu para parar o carro e saiu explorar. A Helen foi atrás, e logo se viu seguindo um bando de insetos até um lago. Lá, ela viu o alien refletindo sobre a vida, quando, do nada, surge outra esfera luminosa do lago. O alien, então, acionou um esquema de emergência, ativando todas as esferas espalhadas pelo globo. Era a deixa para uma nova fase da parada que estava só começando. Helen, assustada, volta para o carro, e o Jacob logo percebe que tem treta no ar. Ele está preocupado, achando que a Helen vai casar com o Klaatu e que o alienígena vai virar o novo chefe da família. Ele não dá chance para Helen quando ela tenta explicar e resolve se enfiar na floresta. A Helen vai atrás e no meio do mato eles dão de cara com um show de luzes. É a esfera luminosa dando tchau para a Terra junto com as outras. Só que a nave do Klaatu ainda está por aqui. O Klaatu aparece de volta e pede carona para a cidade. A Helen, já meio de saco cheio, quer saber qual é a dele antes de qualquer coisa. O Klaatu solta o verbo. Diz que os humanos estão ferrando com o planeta e que já que o universo não está nadando em planetas bons para a vida complexa, ele veio dar um jeito na bagunça, tipo tirar os humanos da jogada para a Terra ter uma chance de renascer. A Helen fica assustada e tenta argumentar que a galera pode sim mudar, que merece outra chance. Mas o Klaatu tá cético, fala que tá de olho na humanidade faz tempo, e que mudança que é bom? Nada. Quando a situação já tá pegando fogo, um policial reconhece o Klaatu e saca a arma, mandando todo mundo se entregar. O Jacob fica apavorado e pede pro Klaatu não fazer besteira. O alien, então, dá um chega pra lá no carro com um movimento da mão, jogando o carro no policial. O Jacob fica em choque, mas o Klaatu usa truques e faz o policial voltar à vida, tipo um choque elétrico com a energia do carro. O Klaatu se explica, dizendo que não queria machucar o policial, só tirar ele do caminho. A Helen, mesmo assim, insiste que o Klaatu pode parar o caos se ele quiser. Ela tem a ideia de apresentá-lo a um cara, um cientista que pode fazer o Klaatu pensar diferente. Enquanto isso, a turma do governo está de olho nas esferas que vazaram da Terra, percebendo que estão levando um monte de seres vivos para o espaço. E isso é sinal de que vem tempestade por aí. O exército já está escondendo o biorobô num bunker, enquanto o planeta está um caos só, com todo mundo se estapeando e saqueando. E a Helen? Bem, ela está levando o Klaatu para conhecer o tal do Carl, o cara das ciências que pode ser a chave para virar esse jogo. Klaatu estava lá, encarando uma equação no quadro que parecia meio fora de lógica. Num instante, ele decidiu meter a mão na massa para ajustar a fórmula matemática. Carl, que não é de ficar de fora, se juntou a eles. Nessa troca de ideias, Carl sacou que Klaatu era o extraterrestre que todo mundo estava procurando. Do outro lado, Jacob estava de olho na telinha. Quando viu um anúncio pedindo a galera para ligar, se vissem o Klaatu por aí. Se você viu este homem, por favor, entre em contato com o número abaixo na sua tela. Na sala, Carl e Klaatu trocavam uma ideia à cabeça sobre como a raça do Klaatu
driblou a extinção, adaptando-se para não dançar. Cal jogou a real, dizendo que os terráqueos podiam estar no mesmo problema agora e mereciam um desconto para tentar se acertar. Mas a paz durou pouco, porque logo os helicópteros da Força Aérea apareceram, botando pressão. Helen, Klaatu e o Jacob não pensaram duas vezes e saíram correndo da casa do Cal. No meio do corre, Cal soltou uma dica para Helen, que ela tentasse virar o jogo com Klaatu não no papo, mas na atitude. O trio se embrenhou na floresta tentando dar um perdido nos policiais, só que o Jacob resolveu fazer uma cena, saindo para o claro e fazendo sinal para os helicópteros, achando que estava honrando o pai. Helen tentou trazer o moleque de volta para a real, mas só conseguiu fazer ele derramar umas lágrimas. Numa dessas, um helicóptero agarrou a Helen e sumiu com ela, enquanto os outros dois miravam no Klaatu, prontos para abrir fogo. Mas Klaatu, que não é de levar desaforo para casa, embaralhou o juízo dos pilotos, fazendo uma baita confusão no ar. Jacob, vendo o circo pegar fogo, correu para se esconder na mata, mas Klaatu estava de olho e salvou o garoto de uma roubada maior. Enquanto Helen tentava convencer a galera lá de cima a soltá-la, dizendo que só ela podia fazer o Klaatu entrar na linha, o bicho pegava na base militar, com o pessoal tentando entender o biorobô gigante. E quando esse robô acordou, virou um deus nos acuda. De repente, o gigantesco robô começa a se desintegrar em pequenas partículas que se revelam ser nanorobôs semelhantes a insetos, que instantaneamente consome tudo ao redor. Na vibe desse cenário caótico, as janelas começaram a estalar, deixando a galera dentro da base em pânico total. Os caras lá dentro estavam querendo sair, mas a situação ficou tensa, sem saída. O desespero bateu forte quando perceberam que não tinha escapatória, e num piscar de olhos, tudo virou pó, com a base indo pelos ares. A Regina foi atualizada pela galera do exército. A situação era sinistra. Uns nanorobôs, que não dava para destruir. E para piorar, os bichos se juntaram numa nuvem de poeira que varria tudo por onde passava, tipo um aspirador de pó gigante. Nem um estádio enorme resistiu, virou pó em segundos. A Regina, vendo esse caos, soltou a Helen para tentar resolver a parada conversando com o Klaatu, e o Michael foi junto. No meio da mata, o Klaatu levou o Jacob para uma cabaninha de lenhador. Lá, o moleque conseguiu ligar para o celular da Helen, e marcaram um point seguro para se encontrarem. Depois dessa, o Jacob e o Klaatu foram dar um rolê e acabaram num cemitério, onde o pai do Jacob estava enterrado. O menino, num desespero, pediu para o Klaatu ressuscitar o pai dele, mas os poderes do Klaatu tinham limites, e não rolou fazer nada pelo corpo que já estava em decomposição. O Jacob ficou pistola e mandou o Klaatu cair fora, mas aí a Helen chegou, deu aquele abraço no moleque e acalmou os ânimos. Aquele momento foi um divisor de águas. O Jacob se ligou que tinha que aceitar a morte do pai e, junto com a Helen, decidiram dar um tempo nas tretas e formar uma família de verdade. Esse lance todo fez o Klaatu repensar sobre a humanidade, sacando que a galera tinha seu lado bom e merecia uma segunda chance. Agora, o esquema era mudar a postura e a forma de viver. Quando a Helen prometeu que eles iam se ligar nessa mudança, o Klaatu se motivou a tentar barrar os nanorobôs. E olha, a situação estava tensa, com a nuvem de nanorobôs engolindo Nova York, sem dó nem piedade, destruindo tudo. Enquanto isso, a Regina estava no corre, tentando acalmar o presidente que estava à beira de um ataque de nervos, querendo partir para a ação militar de novo. Mas a Helen, o Jacob, o Klaatu e o Michael, não perdendo tempo, partiram em disparada para Nova York, tentar dar um jeito na última esfera que ainda estava por lá. No cenário desolador das ruas abandonadas, só dava para ver o exército tentando controlar a parada, mas o Klaatu, naquele jeitão de não aceitar não como resposta, mandou o Michael acelerar para cima deles. Os soldados até tentaram correr atrás, mas logo veio a ordem de cima. Deixa para lá, foco no objetivo maior. Num instante, a turma chegou ao Central Park, mas estava tudo vazio, nem sinal dos militares ou dos cientistas. Daí, do nada, o céu começou a tremer com o barulho dos aviões, e começou o bombardeio que o presidente tinha ordenado. Foi aquele caos. O carro capotou, bateu,
e um incêndio monstruoso começou a engolir o parque. Nessa confusão toda, perdemos o Michael, uma baita perda, mas por sorte, os outros se safaram. Quando os nanorobôs deram as caras, começando a devorar o carro, o Klaatu não perdeu tempo. Tirou o Jacob e a Helen de lá, com o objetivo de chegar até a esfera. Mas a situação estava tensa. A nuvem de insetos estava dominando tudo e o trio teve que se esconder debaixo de uma ponte. Foi aí que o clima ficou ainda mais tenso. O Jacob e a Helen começaram a sangrar pelo nariz. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente Esfera Luminosa pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. O Klaatu, no meio daquele desespero, soltou a real. Os nanorobôs estavam atacando por dentro. A Helen, já no limite, pediu ajuda. E não é que o Klaatu conseguiu? Usou seus poderes alienígenas para tirar os insetos deles, absorvendo a parada toda. Após essa reviravolta, o Klaatu teve aquele momento de realização. Os humanos realmente podem mudar quando a situação aperta. Ele deu aquele último olhar para Helen e Jacob e partiu, encarando a nuvem de nanorobôs, indo em direção à esfera. Ao tocar na esfera luminosa, foi aquela cena. O Klaatu se desintegrou, mas levou junto todos os nanorobôs, dando fim à ameaça enquanto os restos dos insetos caíam pelo mundo. E o preço a pagar por toda aquela destruição? Toda a tecnologia foi para o espaço, as cidades mergulharam na escuridão, um lembrete do que a humanidade fez com o planeta. No fim, Helen e Jacob assistiram à esfera brilhante se afastando, com o Jacob meio que sentindo que o espírito do Klaatu ainda estava ali, marcando presença.